Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui na nossa quinta aula do nosso curso de Convencer o Bloqueio Criativo, né? E estamos avançando aqui aos poucos, né? Já falamos então do problema da falta de atenção, do problema da falta de pesquisa, do problema da falta de constância e do problema da falta de organização, né? Então agora nós vamos fazer o seguinte, chega um pouco de falar sobre problemas e nós vamos começar o que se chama de uma agenda positiva, né? Então vamos começar um pouquinho a falar sobre formas de estimular a nossa criatividade e sair dos bloqueios, né? Então, para começar, gostaria de começar comentando com vocês algumas coisinhas sobre alguns aspectos do funcionamento do nosso cérebro, né? E como a gente pode preparar o terreno para facilitar a nossa criatividade, porque existem alguns aspectos aí da nossa criatividade que tem um componente fisiológico, inclusive, né? Um componente de funcionamento da nossa estrutura de pensamento, né? Então, por exemplo, né, com certeza já deve ter acontecido com vocês de vocês estarem tentando lembrar de uma palavra, estarem lá concentrados e não conseguirem lembrar da palavra de jeito nenhum, né? Por mais que vocês quase parece que chegam lá e não lembram, né? Ou a solução de um problema, né? Também isso é comum, né? A solução de um problema está lá concentrado, tentando conseguir, e daí depois, de repente, quando você sai para fazer outra coisa, pá, de repente, espontaneamente vem a solução na sua cabeça, né? Sem você procurar, né? Então isso é uma coisa muito frequente, acontece com todo mundo, né? Bom, na aula passada aconteceu comigo quando eu estava tentando lembrar da Atlântida, né? Se vocês lembram, eu fiquei um tempinho lá engasgado até lembrar da Atlântida, né? É muito comum, né? Então, por que isso acontece? Né? É, Bom, essencialmente, né, explicando de forma um pouco simplista, mas suficiente para o nosso objetivo, né, isso acontece porque o nosso cérebro ele funciona de dois modos distintos, né, que para os nossos objetivos agora aqui nós vamos chamar de modo focado e modo difuso do pensamento, né? Então que tem características próprias que nós temos que saber usar, né, de forma diferente, né? Então, para entender melhor, né, vamos então dar um exemplo prático, né? Então, preste atenção na imagem a seguir, né, que nós vamos comentar. Então, vamos imaginar então que o nosso cérebro seja um pouco como essa mesa de sinuca, né? Então, as bolas aqui representam as nossas ideias, né? Então, a gente tem, por exemplo, você pode ter, por exemplo, sei lá, personagens que estamos criando, né? A trama da história, né? Regras de pontuação, né? Concordância verbal, concordância nominal, regras de vírgula, uso do porquê, né? Várias coisas, assim, percepção sobre repetição de palavras, né? Uso de advérbios. Então, o que acontece? Cada bola, o que a gente vê, né? No modo focado das ideias, o que o cérebro faz, né? As ideias, elas estão todas juntas, como nesse desenho, né? Nesse esquema. Estão todas juntas, presas por uma força, que aqui é o esquadro aqui, né? Que é a concentração, né? Qual que é a vantagem disso? É que nós estamos com as ideias todas juntas, né? Nós podemos vê-las com detalhe, né? Podemos pegar uma delas, olhar com detalhe, girar a bola, né? Tal, acessá-las facilmente, rapidamente, né? Agora, por outro lado, não existe muito espaço para mudança, né? A interação entre as bolas é limitada. Por exemplo, a bola 5 não consegue interagir com a bola 2 aqui. Né? A bola 11 não consegue interagir com a bola 8. Né? A interação é limitada. Né? Além disso, eu não consigo introduzir uma bola nova. Né? Eu não conseguiria introduzir uma ideia nova aqui, não dá espaço. Né? As coisas já são todas organizadinhas e concentradas. Né? É... E, além disso, algumas dessas ideias são mais difíceis de acessar. Por exemplo, a bola 15
ela é mais difícil de acessar do que a bola 2, por exemplo, né? Eu não consigo acessar com a mesma facilidade todas elas. Existe uma certa restrição. Estão todas próximas, mas a relação entre elas é um pouco limitada. Isso é mais ou menos o que acontece com as nossas ideias no método focado, no modo focado. Né? Nós vamos explicar melhor depois. Né? Agora, se a gente quer ver como é que a interação entre as bolas poderia ser numa situação mais livre, como é que a gente faz? Né? Primeiro, a gente relaxa a concentração. Né? A gente tira a concentração, né? E nesse caso, as ideias se espalham, né? Que é o que a gente chama de modo difuso. Né? Então, aqui é possível ver como as ideias interagem umas com as outras com mais liberdade, quer dizer, as bolas interagem umas com as outras com mais liberdade. A bola 2, que não conseguia interagir com a bola 15, agora ela consegue interagir com qualquer uma das bolas, desde que seja jogada naquela direção. Né? Depois, também agora tem espaço e agora é possível introduzir uma bola nova, né? É possível introduzir uma ideia nova, jogar aqui, a gente pode jogar a bola branca aqui, ver ela batendo e ver o que acontece. Né? Ela produz novas interações. Né? Por outro lado, agora eu já não consigo, as bolas tem algumas que estão mais perto e algumas que estão mais longe. Né? Agora já não é possível acessar prontamente a ideia que eu quiser e vê-la com detalhes. Por exemplo, eu consigo ver melhor essa bola 15 aqui, mas eu não consigo simplesmente esticar a mão e já pegar e ver todos os detalhes dessa bola aqui. Né? Eu tenho um pouco mais da visão do conjunto aqui, mas eu não consigo ver os detalhes. Né? Muito bem, então vamos voltar aqui ao nosso estúdio. Então vamos comentar um pouquinho, então, como então esse conceito de modo difuso e modo focado se aplicam à nossa escrita, né? Como é que nós podemos utilizar isso para escrever melhor, né? Então, e assim, para começar, né, quando o nosso cérebro entra no modo focado, né, ele começa a fazer um esforço de concentração, né, e assim ele agrupa as ideias que têm a ver, que têm interesse naquele momento para a nossa atividade, né, para que estejam todas facilmente acessíveis. Né. Então, o modo focado é o modo que permite maior atenção aos detalhes, né, e por isso é o modo ideal quando nós estamos fazendo alguma atividade analítica, né? Por exemplo, editar o texto. Né? De fato, quer dizer, é muito útil você ter à mão as principais regras de gramática na sua mente, né? Sem precisar toda vez consultar manuais. Né? Ver se você está fazendo repetição de palavras, se a sua ortografia está correta, sei lá, você escreveu exceção e esqueceu de colocar o C, por exemplo, né? Se a gente está usando excesso de advérbios de modo, que é um defeito muito frequente, né? Se nós estamos usando palavras desnecessárias e o texto pode ser enxugado, né? Então, é um modo muito útil na hora da edição. Né? No entanto, esse modo ele não dá visão de conjunto. Né? Então, a gente pode perceber um erro de ortografia, né? Dizia lá, a gente pode perceber que escreveu exceção errado, ou colocou uma vírgula no ponto errado, né? Mas às vezes a gente não consegue ver um problema na ideia central, a gente não consegue perceber que tem um furo na nossa trama. Né? E além disso, não tem muito espaço para criatividade. Né? Quando você está editando, é muito difícil que você consiga pensar numa ideia nova, né? Totalmente nova, e encaixar isso de forma ok. Se você consegue, você acaba se distraindo da edição normalmente. Né? Ou a sua ideia não é tão boa, né? Você tem uma ideia incompleta, né? Então não é muito bom. Né? Por outro lado, no modo difuso, né, o cérebro ele não está parado, ele continua trabalhando ali no fundo, no background, né, mas o que acontece é que o concatenamento das ideias já não é tão forte. Né, então as ideias estão mais livres, elas podem bater uma na outra e fazer associações menos óbvias. Né, você pode conseguir fazer associações menos óbvias para você. Né, e além disso, agora sim, aqui você tem espaço para o surgimento de ideias subconscientes que podem vir à tona, né? Quer dizer, é o modo ideal para os momentos de criação, né? Aí sim, o modo no qual você consegue
ter ideias novas e adaptá-las à sua trama, né? Aí sim. Nesse modo difuso, é mais fácil você ter visão de conjunto, né? Agora, você pode ter algum insight com relação à ideia central do texto. Por outro lado, você tem uma menor percepção de detalhes, né? Então, de repente, pode acontecer de você vislumbrar, por exemplo, um diálogo excelente, né? Importante para o seu texto, e daí escrever tudo errado, né? Tudo bem, daí isso faz parte da atividade. Qual, então, é o melhor modo para o escritor? Então, a resposta é: depende do momento no qual o seu texto está, né? O escritor ele tem que saber usar os dois modos, né? Então, para a fase criativa, o modo difuso é melhor, né? Para a fase de edição, que sempre é necessária, sempre é preciso editar, né? O modo focado é muito melhor, né? Então, você tem que saber usar os dois modos. Agora, qual que é o pulo do gato aí? É que a gente não consegue ligar os dois modos ao mesmo tempo. Esse é o problema, né? Um pouco que nem a história do Castor e Pollux, né? Que depois que morreram um tá no céu de dia e outro tá no céu de noite. Eles estão sempre, nunca estão no mesmo momento no céu, né? A gente não consegue ligar os dois modos ao mesmo tempo. Ou você está em um modo, ou você está em outro, né? Em outras palavras, ou você cria, ou você edita, né? Não dá para fazer bem feito os dois ao mesmo tempo. Se você tentar fazer os dois de forma bem feita ao mesmo tempo, você não vai fazer nenhum dos dois de forma bem feita, né? Você vai ter dificuldade para criar, vai criar menos e com menos perfeição do que você poderia fazer, ou você vai deixar passar muitos erros, né? Agora, o problema, né, e que eventualmente pode gerar algum bloqueio, é que, assim, que pela forma como nós somos educados, nós estamos acostumados a, quando a gente vai fazer um trabalho intelectual, né, nós estamos acostumados a tentar nos concentrar, né? Então, a gente pensa naquelas orientações, concentre-se, né? Concentre-se para fazer o que você está fazendo, né? E pode acontecer conosco um pouco, né, como acontece naquela técnica de capturar macaco com uma fruta num buraco estreito, né? Quer dizer, a pessoa pega um toco de árvore, por exemplo, ou uma armadilha com um buraco estreito, coloca um pedaço de fruta lá, o macaco vai, enfia a mão, pega a fruta e ele não consegue mais tirar a mão, e ele não lhe ocorre abrir a mão para soltar a fruta, né? Ele fica lá com a mão presa segurando a fruta, não consegue mais tirar a mão e ele é capturado, né? E o escritor pode acontecer a mesma coisa, né? O escritor ele fica lá aflito, se forçando a manter a concentração, ele não consegue ir em frente, então ele tem que me concentrar mais, né? Então, não consegue ir em frente. E não consegue ir nem para frente nem para trás, quando o que ele precisava, naquela hora, era entrar no modo difuso ou criativo, né? Então, como é que se faz para entrar no modo difuso, né? A primeira coisa é que a gente precisa primeiro, de fato, ter um tempo de concentração, né? Parece paradoxal, mas não, né? A gente tem que juntar um pouco as ideias relacionadas, mesmo que pareça que a gente não está indo para lugar nenhum, né? Um pouco a gente tem que fazer isso, né? Por quê? Porque o princípio é o mesmo da mesa de sinuca, né? A gente vai colocar o cérebro em modo difuso, nós vamos espalhar as bolas, mas primeiro é preciso colocar as bolas na mesa, né? A gente não vai conseguir fazer isso com a mesa vazia, né? Então primeiro a gente se concentra, coloca as bolas ali na mesa e depois espalha as bolas, né? Se concentra um pouco e depois para que o cérebro esteja trabalhando com essas ideias que interessam para nós, né? Mesmo que de forma difusa, né? Daí depois de uma fase de concentração inicial, que pode ser, 15 minutos, meia hora, né? Um tempo suficiente para a gente tá com a cabeça focada naquilo, né? Daí sim, a gente pode quebrar a concentração, né? Como? Mudando de ambiente, por exemplo, né? A melhor forma é mudar um pouco de ambiente e procurar daí alguma atividade que nos deixe a mente relaxada, que relaxe a mente, né? Não uma atividade que nos absorva de tal forma que a gente comece a focar em outro assunto,
né? Então sei lá, ler um livro, por exemplo. Ler um livro é uma coisa que normalmente nos absorve tanto que a gente não vai conseguir, a gente vai esquecer do que a gente estava pensando antes e não vai, ao invés de ser produtivo, nós vamos tirar o cérebro de um modo focado para outro modo focado, né? Ou sei lá, responder um e-mail, a mesma coisa, né? Então, procurar alguma atividade que seja relaxante para a mente, né? E, assim, suficiente para deixar a mente meio funcionando sozinha, né? Então, por exemplo, o Salvador Dalí, ele era conhecido porque ele ficava com os olhos assim quase fechados, né? E ficava encostado, né? Tal, na cadeira, segurando um molho de chaves, meio sonhando acordado, assim, segurando um molho de chaves. E na hora que ele começava a dormir de fato, a mão dele relaxava, o molho de chaves caía no chão, ele acordava e continuava trabalhando, né? Então, essa era a forma que ele tinha, né? Agora, pode ser várias coisas, né? Não precisa todo mundo fazer dessa forma, né? Quer dizer, como médico, o que eu posso recomendar para vocês é o seguinte, a minha dica é a seguinte, né? Nós escritores, nós já tendemos, por temperamento, em geral, a ser bastante sedentários, né? Então, procure, na medida do possível, procure uma atividade que ao mesmo tempo te faça bem, né? Então faz uma caminhada, né? Algum esporte não competitivo, vai andar de bicicleta, né? Fazer um passeio, né? E se não for possível, né, quer dizer, isso é mais saudável, até é bom para a sua saúde, e você estar bem de saúde ajuda na hora de escrever também, né? E se não for possível, pode ser alguma coisa, sei lá, tá chovendo, ou você tá doente, não pode sair de casa, né? Não tem problema, né? É de noite. Pode ser alguma outra coisa, pode ser um banho, né? Uns momentos olhando pela janela, uma música relaxante, né? Alguma coisa dessas, né? Tranquilo, né? Alguma coisa que deixe a sua mente funcionando um pouquinho no automático ali, né? E também, né, quer dizer, seja esperto também, né, quer dizer, nós tínhamos falado na primeira aula que o escritor ele tem que estar atento e se expor a situações que estimulem a sua criatividade. Então também, né, quer dizer, vai passear e vai, sei lá, vá a museus, vá a exposições, vá a concertos, né, vá ao cinema, não tem nenhum problema, né? Faça, assim, vá ao shopping, quer dizer, vá a lugares nos quais você também seja bombardeado por estímulos criativos, né? E tudo bem, né? Isso você une o útil ao agradável ao acionar o seu módulo difuso, né? Você enriquece ainda por cima a sua imaginação, né? Então, fazendo isso daí você leva um caderno para anotar, né? Leva um caderno, um papel, um celular, né? E vai anotando. Se as ideias forem te ocorrendo, vai tomando nota de forma desordenada mesmo, como elas forem aparecendo, né? Às vezes elas aparecem uma pequena sacada, uma solução, né? Vai anotando um diálogo, vai anotando, né? Uma fala de algum personagem e daí, na hora que você volta, daí sim, né, uma vez que você tenha já um pouco de material, daí sim você volta, vai para sua escrivaninha, né, vai para seu computador, para sua folha de papel, e você começa a ordenar aquilo, né, você aos poucos vai reagrupando aquilo e vai voltando ao modo focado, né, até o ponto em que você tem a coisa escrita e daí você de fato entra no modo focado para edição, né. Muito bem, olha, resumindo então, né, então o nosso cérebro ele funciona alternando duas formas de pensamento, o focado e o difuso, né? O modo difuso é o modo mais criativo, com mais visão de conjunto, mas com menos atenção a detalhes e menos preciso, né? Então ele é bom para a criação do texto, né? O modo focado ele é mais preciso, mais atento a detalhes, mais eficiente, mas ele é menos versátil e é menos criativo, né? Então ele é bom para a edição do texto, né? O escritor ele precisa dos dois modos, né? Ele precisa cada um no seu momento, mas ele não consegue usar os dois ao mesmo tempo, ele precisa alternar porque os dois não conseguem ser acionados ao mesmo tempo, né? Então, para acionar o modo difuso, como é que se faz? Então, concentrar-se no tema de interesse,
por algum tempo, depois quebrar a concentração e deixar que a mente trabalhe livremente, né? Para isso, distrair-se com alguma atividade que não exija grande concentração e ter material para anotar junto, né? Com isso você vai conseguir estimular um pouquinho melhor a sua criatividade e vai ter menos chance de cair em bloqueios criativos, né? Porque você vai naturalmente começar a ter mais ideias, né? E à medida que você for fazendo isso de forma adequada, o seu corpo vai se acostumando, o seu cérebro vai se acostumando e as ideias começam a aparecer com mais regularidade também, né? O corpo ele é educado, a imaginação ela é educada também, né? Muito bem, então a aula de hoje é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Estamos chegando já perto do fim do curso, né? E deixem seus comentários, compartilhem os nossos vídeos, façam perguntas, né? Deem likes, né? Comentem na página do Novos Escritores Brasileiros, né? Que é a nossa parceira, né? E vamos lá, logo nós vamos começar a divulgar a página da Academia do Escritor mesmo, né, que vai ser www.academiadoescritor.com.br. Nós estamos preparando a página para ficar bem legal para vocês, ainda está em preparação, mas logo já vai ser disponibilizada, né? E como é que vai funcionar? Nós vamos ter cursos e alguns materiais, né, para orientação de novos escritores, né? E nós estamos bolando muito material legal aí para muitas ideias surgindo, para ter muitas coisas assim, para centralizar a ajuda ao escritor. E vai ter alguns materiais de livre acesso, como esse curso, por exemplo, gratuitos de livre acesso, né, para divulgação, né? E vai ter alguns materiais que vão estar lá exclusivos para os nossos assinantes, né? Vai funcionar um pouco como esses serviços de assinatura de vídeo, né? Tipo Netflix, por exemplo. A pessoa faz uma assinatura mensal e tem acesso a todo o material, conteúdo exclusivo do site, né? Conteúdo completo do site, e uma parte do material vai estar disponível gratuitamente também para acesso para os visitantes, né? Muito bem, então por hoje é isso aí. Então até a próxima aula. Tudo de bom para vocês e um forte abraço.